Bom, esse é o seu primeiro bloco do nosso Tribuna Livre desta segunda-feira e hoje eu quero apresentar para vocês aqui uma belíssima novidade. O nosso debate vai ser agora caricaturado, né? Está aqui conosco nesta noite o caricaturista, cartunista Daniel Cabral, meu colega de aula no Senac, né? Na nossa infância, Daniel. Daniel, seja bem-vindo, tá? É uma honra para nós. Está todo mundo aqui feliz com a sua presença e o telespectador vai poder acompanhar como é no Roda Viva, né? O Daniel está ali caricaturando os nossos convidados, né? Eu espero que ele não decepcione nem a doutora Michele, nem o doutor Adailton, né? Nem a nós. E nem a nós. Vai rolar nós também? Vai? Vai. Eu, Narciso e Osmir? Eu, por exemplo, ele já mostrou ali uma foto minha, eu gostei. Eu saí simpático. Aí é primeiro mundo. Danielzinho é primeiro mundo. Seja bem-vindo, tá, Daniel? Obrigado por prestigiar o nosso telespectador com a sua bela arte, tá bom? Eu vou começar dando boa noite aqui para a vereadora Michele Melo. Boa noite, vereadora, tudo bem? Satisfação tê-la no nosso programa, tá? Obrigada, a satisfação é minha estar aqui com vocês. Experiência política pura, não só a nível acreano, mas a nível nacional. Eu tenho certeza que vai ser um prazer a nossa conversa. Obrigado por sua vinda. Vereador Adailton, obrigado por ter vindo também, tá? Obrigado, Evandro. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui com pessoas extremamente experientes e estar levando para a população de Rio Branco, do Acre como um todo, a realidade que a gente vive na administração municipal e os principais desafios. Então, para mim é um prazer. Estamos aqui para debater e até o fim. Antes de mais nada, de a gente começar o nosso debate aqui, eu quero fazer uma pergunta básica aqui para os dois. Vocês batem no paro para ver quem responde primeiro. E aí, 1 ano e meio, perto de 2... um ano e meio, né? Isso. De gestão municipal. E aí, qual é o panorama que vocês têm? O que vocês trazem aqui sobre a gestão Bocalhão? As mulheres primeiro, sempre. Olha, hoje eu vim com a intenção de romper, porque só tenho eu como mulher. Da próxima é você, que a gente está aqui em pé de igualdade. Então, eu costumo dizer que a minha crítica ao Bocalhão não é a ele, mas a gestão que é feita por ele. É a falha na execução das políticas públicas, a falha na execução de falar e tratar realmente sobre saúde, sobre educação, infraestrutura, a agricultura familiar, o emprego e a renda que ele tanto falou na campanha. Então, a gente viu nesse ano e meio uma falha de execução gigantesca. E todas as vezes que eu falo isso, me chamam de polêmica ou dizem que eu sou muito crítica, mas é para isso que nós, vereadores, estamos. Para fazer com que a gestão ela saiba qual caminho andar, o que executar, para que a população esteja contente, realmente chegue na população o poder da política, que é o de mudar a vida das pessoas. Então, eu acredito que quando a gente é eleito para ser prefeito ou para ser governador, a gente gera esperança, a gente gera nas pessoas uma sensação de que agora vai melhorar. E, infelizmente, a decepção com a gestão do Tião Bocalhão, ela é plausível nas ruas. Todos que a gente conversa que votaram nele dizem que não votariam mais. Então, para continuar sendo voz representando o meu povo, para mim a gestão dele é uma decepção. Vereador, o senhor tem o mesmo sentimento? Bem similar. Na verdade, eu tenho a impressão e, ao longo do tempo, hoje quase 1 ano e meio, eu tenho a certeza absoluta que o prefeito Tião Bocalhão não estava preparado para administrar Rio Branco. E não era só da parte, quando se fala de honestidade, de perfil, de cidadão do bem, não. Eu falo de estrutura técnica, de equipe que planeje, que execute, que faça o que as pessoas esperam que Rio Branco precisa. Infelizmente, ele tem uma equipe que é limitada, se sobressair um ou outro, e isso tem prejudicado muito. E a postura dele também de evitar ouvir a voz do povo e também dos próprios parlamentares tem prejudicado bastante. Nós perdemos 2021 por processo administrativo de Rio Branco, foi um ano jogado fora. Ele não soube como agir no transporte público, na gestão dos problemas sérios da pandemia com relação à saúde, com relação à educação. E ainda trouxe para si um problema que eu, sinceramente, enquanto prefeito, jamais teria coragem, que foi o processo de municipalização da parte de saneamento básico, o DEPASA, que já é um problema que o próprio Estado, que tem uma estrutura financeira bem superior, não quis. Como é que eu vou assumir um problema desse? Eu não consigo resolver nem o problema do ônibus, o problema da escola, o problema da rua, do bairro. Não dá. Então, a gente precisa pôr o pé no chão, planejar e fazer. Infelizmente, a impressão e a certeza que eu tenho hoje é que ele não estava preparado, mas eu torço que ele consiga colocar as coisas nos eixos e a gente consiga andar. Narciso, bem, eu vi aqui
dois vereadores que teceram, eu diria que graves, não diria tão grave, mas críticas em cima da administração do atual prefeito. Eu pergunto o seguinte: como é o relacionamento dele com a Câmara de Vereadores, de uma forma geral? Ele tem maioria que apoia essa administração da forma como vocês estão colocando? Então, eu aproveito a fala do vereador Adailton para dizer que eu acredito que quando ele foi eleito, ele ganhou o direito de jogar a partida, né? Eu acredito que os 4 anos no Executivo é como se fosse uma partida de futebol. Ele já devia ter o time dele escalado, já devia saber onde estariam seus melhores jogadores, como fazer. E isso não havia, desde o começo ele disse que a base dele iam ser os 17 vereadores, não houve tratativa real com a Câmara Municipal e só depois da denúncia que pediu o impeachment do prefeito é que foi construída realmente uma base. E a duras penas, a base até hoje tenta dialogar, a gente procurou fazer isso, os vereadores que são base do prefeito procuraram fazer isso, inclusive agora para fazer a valorização dos servidores públicos, e a gente vê a peleja é grande da base dele. Ele tem uma maioria, mas uma maioria que ainda não está 100% relacionada com ele, aproximada ao projeto, porque aparenta que não há projeto. Aparenta ser aquele jogador que sempre quis jogar Copa, e quando chegou lá, ficou lá parado e não soube o que fazer. É o que aparenta a gestão dele hoje. Você? Como programa? A opinião dele aqui Me também. deixa que eu, primeiro, a despeito da simpática apresentação da nossa vereadora, e isso para mim não é surpresa, o vereador Adailton traz uma questão que era mais do que evidente. Vereadora, quando eu cheguei no Acre, só tinha 7 engenheiros. Você imagina. 50 anos, né? Eu estou falando de 50 anos atrás. E vim para o Acre como engenheiro sanitário para fazer as primeiras redes de esgoto de drenagem pluvial da nossa capital. E a questão do saneamento básico é talvez, em relação à saúde, os que custam mais, o que depende mais de recursos públicos. Prova disto, vereadora, que nenhum município do Brasil, embora a Constituição determine que o serviço de saneamento seja municipal, nenhum município suportou. Aí estadualizaram isto. E os estados não estão suportando e já se pensa em federalizar. É verdade. Falando do prefeito, eu há 1 ano e 4 meses que não o vejo. E não estou com saudade dele, não, com toda a honestidade. Por que, Narciso? Porque não estou. Rapaz, tão simpático. Eu estava com saudade mais da vereadora que esteve aqui há 15 dias e que dele. Como o programa está começando, Não, mas Deus... não é possível que daqui para o segundo bloco não vai aparecer alguma coisa boa do Tião Bocalão aqui, por favor, né? Viu, vereador? Vamos buscar. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Eu conversei com ele antes dele tomar posse. Ele esteve comigo e eu disse: repense essa questão de municipalizar o serviço de saneamento básico. Vereadora, eu estou falando aqui como engenheiro agora. Para você melhorar o sistema da Avenida Ceará de abastecimento de água e de esgoto, você tem que quebrar todo o pavimento, você tem que esfolar a rua inteira,
para fazer as ligações prediais. Aí você termina, quer dizer, então a recuperação de uma rua como a Avenida Ceará é de tal ordem que o tesouro do município todinho não dá. Agora, o que é que me pareceu? Ele vinha de uma experiência política como prefeito, que só tinha 2 ruas. Aí veio tomar de conta de uma cidade mal planejada, mal saneada, e quis adotar os mesmos métodos que adotava lá em Acrelândia. Resultado, quebrou a cara. E os prejuízos decorrentes dessa atitude, nós ainda vamos pagar. Sim, mas tu tinha alguma pergunta para fazer? Não, eu queria fazer uns comentários. Pronto. Mas eu concordo com o seu posicionamento com relação à postura que tinha ele enquanto gestor de uma cidade com um pouco mais de 12 mil habitantes. E essa postura, ela se refletiu inclusive com a relação entre o Executivo e a Câmara Municipal. Uma coisa é você ter uma relação em Acrelândia com 8 vereadores, outra coisa é ter uma relação aqui com 50% da população residindo aqui, o orçamento aqui, os problemas aqui e a necessidade de se inovar e ter condições de avançar. Infelizmente, ele não tinha, e eu acho que ainda não conseguiu implantar uma equipe que tenha capacidade resolutiva disso tudo. E vai ter muita dificuldade com relação à parte de saneamento básico, principalmente na parte técnica e financeira. Para estruturar tudo que a cidade precisa, ele vai precisar de muitos recursos. E para manter praticamente o triplo. Quando é que nós vamos conseguir isso? Eu não acredito que consiga. E a gente começa de uma base falida. Porque eu tive uma conversa com o Tião Bocalon, onde eu falei para ele também o mesmo conselho que o senhor deu. Não faça, nós não temos condições. Se você anda um pouco em Rio Branco, vamos pegar o Caladinho, que é um índice populacional enorme, de famílias jovens, crianças, que não tem uma estrutura de saneamento básico. Não tem. E para resolver o problema do saneamento básico de lá, não é só a questão de ter ou não ter dinheiro. É preciso que seja realmente reconhecido como bairro, é preciso que realmente as áreas de proteção ambiental elas sejam colocadas no seu devido lugar, é preciso que o plano diretor de Rio Branco ele seja reformulado. Então, como a gente fala em tomar conta de um saneamento de um município, uma cidade que a gente não sabe nem o tamanho dela? Então, eu tive falando isso com ele e ele menosprezou essa ideia. Eu falei, é só, Michele, acertar as contas. É só a gente começar a cobrar as contas direitinho, porque a maior parte não paga. De como que você cobra de uma população que não tem saneamento, que é no gato, que é no cano, que é na bomba clandestina? Como que você cobra? Sempre vai estar água estourada por todos os cantos. Mas, vereadora, a conta nunca vai fechar. Nós temos um problema grave no Brasil, que é a centralização dos recursos no governo federal. Nós temos que reconhecer também que há um empobrecimento de quase todos os municípios brasileiros, de uma forma geral. Se você olhar o orçamento municipal, muitas vezes, e do Estado também, você olha para investimento, não sobra praticamente quase nada. O Congresso Nacional, este ano, deve iniciar a reforma tributária. Agora aí, vocês vereadores precisam fazer gestões junto com os deputados estaduais, perante a Câmara Federal, pressão perante os nossos parlamentares federais, para que a reforma tributária seja feita de forma proporcional à miséria de cada município. De cada cidadão, né, André? Ou de cada cidadão. Não é possível continuar. Dos recursos arrecadados, para encerrar, e gostaria de ouvir a opinião de vocês, de todos os recursos arrecadados, 10% ficam com os municípios brasileiros, 20% com o Estado e 70% com a União. Não há prefeito também que faça milagre com isso. Sim, pois não. Essa situação dos recursos é o coração de tudo. Se você não tiver recurso, não faz saúde, não faz saneamento básico, não faz educação. E realmente essa reforma tributária ela tem que ser feita com muito cuidado.
E até o posicionamento que você coloca que seja olhado de forma mais carinhosa a questão social de cada região, é uma situação válida e que a gente precisa fortalecer isso. Agora, nós precisamos saber muito bem como é que está a cabeça da nossa bancada federal, nosso próximo presidente da República, porque até hoje os olhares não têm sido esse. Quem tem mais força, quem tem mais capital, puxa para si. É óbvio que nós vamos tentar fazer o que a gente pode. Agora, o resultado vai depender muito também da eleição que está vindo aí, até porque não vai ter reforma antes dessa eleição. Mas é um caminho ali que você coloca que eu apoio e concordo totalmente. Eu concordo, realmente. A reforma tributária ela é necessária, como outras tantas reformas a gente precisa a nível nacional, né? Não só essa. Eu acredito que desde a Constituinte, que houve ali uma necessidade de garantir, hoje ela precisa ver o que ela trouxe de benefícios, o que o processo trouxe de benefícios e reformular, porque o mundo muda, a gente mudou, tudo mudou. Mas eu também digo uma coisa para vocês, a questão de priorizar o que realmente tem que ser priorizado. Eu vou lhe dar um dado. Para cada R$1 gasto com saneamento básico, eu economizo R$4 na saúde pública. Isso é verdade. Vereadora, né? Então, essa inteligência a gente precisa ter. Essa como informação político. não iria passar em branco, que Não. eu iria trazê-la a público. mas nós vamos trazer ela no próximo bloco, que a gente vai fazer um intervalo. E a gente vai também discutir o transporte público e uma série de outras coisas, inclusive a volta da sessão às quartas-feiras, né? Isso. Tá bom? E eu também gostaria de apresentar melhor a vereadora Michele e o vereador Adailton, né? Porque são dois noviços na política e o que a gente queria... Certamente o telespectador quer conhecer melhor vocês, de onde vieram, como é que vieram parar na política, tá bom? Vamos fazer um intervalo, a gente volta já já sob a cobertura aí das caricaturas do Daniel Cabral. A gente volta já. Tchau, tchau.